É mais fácil lidar com os problemas quando esses problemas são relacionados com alguém fora de nossas famílias. Pois quando temos problemas com alguém muito chegado, como alguém da família, aí certamente teremos mais dificuldades para resolver estas questões. Isso acontece porque quando é com alguém muito próximo, um irmão, pai, sogro, sobrinho, etc., além do problema em si, ainda temos questões afetivas. É bem mais fácil tratar as coisas com quem é externo aos nossos laços familiares. A situação fica mais difícil quando esses problemas são com parentes próximos e ainda são relacionados às questões de fé, como direção divina, liderança, exercício de autoridade, submissão e etc. Lidar com pessoas exige sabedoria. Com pessoas cristãs exige mais sabedoria. E parentes cristãos, aí sim, muito mais que apenas sabedoria, mas graça de Deus, paciência e discernimento espiritual. A Bíblia narra sobre pessoas que Moisés conheceu, pessoas que de maneira direta ou indireta cruzaram pela vida de Moisés. Desde seu nascimento, sua criação no Egito, sua fuga para o deserto, seu retorno ao Egito, a saída do Egito e a peregrinação por 40 anos no deserto lhe proporcionaram um relacionamento com inúmeras pessoas. Nesse sentido, Moisés teve que relacionar-se com alguém muito chegado a ele, o seu irmão Arão, que além de irmão, também exercia uma função religiosa de grande importância. Foi a pessoa escolhida por Deus para ser o sacerdote em meio ao povo, representando o povo diante de Deus. Mas, mesmo assim, exercendo o seu chamado, proporcionou algumas dificuldades para Moisés. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, a cada segunda e quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. São vídeos bem didáticos unicamente para você conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Este vídeo que você está assistindo é uma série de vídeos, pessoas que Moisés encontrou. Ao longo da sua vida, Moisés encontrou diversas pessoas e cada uma delas mencionadas na Bíblia Sagrada dizem respeito a uma situação que Moisés teve que enfrentar. E por mais que sejam narrativas contidas no Antigo Testamento, servem de exemplos para as nossas vidas. E se você quiser, pode ter em mãos o texto desse vídeo. Basta fazer uma assinatura mensal. Para isso, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro e veja as instruções. O texto é no formato PDF. Aí, sendo membro, é disponibilizado para você um link na aba Comunidade aqui do canal. Aí é só clicar e baixar no celular, no computador e usar nos seus estudos bíblicos, escolas bíblicas, pregações e etc. Não se esqueça também de deixar o seu gostei, a sua inscrição para não perder de vista esse canal e clicar no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Dito isto, vamos ao vídeo sobre Arão, o irmão de Moisés, alguém sem personalidade. Isso mesmo, fique até o final desse vídeo que você chegará também a essa conclusão quanto à vida de Arão, o irmão de Moisés. O livro de Êxodo, logo no seu 2º capítulo, informa que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Este texto insere a família de Moisés no contexto bíblico. O nome deste levita era Amrão e a sua mulher se chamava Joquebede. Deste casamento nasceram primeiramente Miriam, depois Arão e por fim Moisés, o mais novo. Alguns intérpretes bíblicos informam que Miriam, a mais velha, tinha uma personalidade muito forte e determinada, pois foi ela quem rompeu entre a filha de Faraó e as suas donzelas, que com ela se banhavam no rio, para encontrar alguém que amamentasse o menino recém-encontrado nas águas do rio. Moisés, o mais novo, por sua vez, era competente, determinado e detalhista ao extremo.
No meio, entre a irmã mais velha e o irmão mais novo, estava Arão, 3 anos mais velho que Moisés, alguém que é apresentado como indeciso e com uma fraqueza muito grande no que diz respeito a se impor diante de algumas situações. Mesmo sendo o mais novo em sua família, Moisés é chamado por Deus para liderar os descendentes de Israel e Jacó em direção a uma terra que Deus já tinha há 400 anos prometida a Abraão. Era o mais novo, mas foi colocado por Deus sobre todo o povo. Era o homem que falaria com Deus, que ouviria de Deus tudo que diz respeito à formação da nação de Israel, com leis religiosas e leis civis, e ainda estabelecer uma forma de culto a Deus em meio à caminhada no deserto. Abaixo de Deus era somente Moisés. Assim, todo o povo, inclusive sua família, estavam todos sob sua autoridade, porque era uma autoridade dada por Deus. Desde o momento em que Moisés regressou para o Egito, após o seu encontro com Deus em meio a uma sarça que queimava no deserto, seu irmão Arão passou a ser porta-voz de Moisés. Segundo as instruções de Deus, Moisés falaria a Arão e Arão se reportaria a Faraó as palavras de Moisés. Deus ainda informou a Moisés que Arão seria como um profeta, ao anunciar as palavras de Moisés a Faraó. Assim, Arão permaneceu ao lado de Moisés. Era mais que um irmão, mas alguém que falava por Moisés. Sua vontade, seus pensamentos, sua própria voz não é ouvida. Ele apenas falava as palavras de Moisés. Mesmo sendo eloquente, alguém que sabia falar, contudo, devido à sua personalidade, vai desaparecendo em meio à peregrinação do deserto. Tudo isso faz com que muitos afirmem que Arão não tinha personalidade, era influenciado pela personalidade de outras pessoas. Tanto que o significado do seu nome ainda é incerto, ou seja, ainda que se apresente como aquele que traz luz, no entanto, é uma das poucas pessoas na Bíblia Sagrada que apresenta um significado não definido para o seu nome. Algo incomum nas páginas da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Este fato fortalece a afirmação de que Arão era desprovido de uma personalidade que tomava decisões, mas era influenciado por outras pessoas. Um outro fato que fortalece ainda mais a falta de personalidade de Arão foi o fatídico dia do culto ao bezerro de ouro, onde o povo de Israel se prostituiu, mergulhando completamente na idolatria a um dos deuses do Egito. Enquanto Moisés estava no monte falando com Deus por 40 dias, recebendo de Deus as instruções quanto à construção do tabernáculo com seus utensílios, bem como as roupas do futuro sacerdote, que seria Arão, o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, se achegou a Arão e pediu para que ele fizesse um Deus para ser adorado. O texto bíblico não apresenta nenhuma reação de Arão ao pedido do povo, muito pelo contrário. Ele pede ao povo que lhe traga os pendentes de ouro que o povo usava para fazer o ídolo. O texto ainda informa, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Ao regressar da presença de Deus, Moisés se depara com as danças do povo em torno do bezerro de ouro. Esta cena completamente contrária à vontade de Deus acendeu a ira de Moisés, fazendo-o quebrar as tábuas da lei que tinha recebido de Deus. Além disso, disse a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Ao que Arão lhe respondeu: não te enfureças, meu senhor, tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Aqui estão traços bem definidos de uma falta de personalidade,
Primeiramente, não assumiu a culpa por não advertir o povo do intento de fazer um Deus. Em segundo lugar, participou ativamente do processo de fundição. Não foi apenas jogar no fogo e sair o bezerro, teve a sua participação direta. E, finalmente, diante de Moisés, culpou o povo por ser propenso ao mal. Em momento algum, Arão reconheceu o seu erro. Isso é muito típico de alguém sem personalidade. Mais tarde, mesmo já sendo sacerdote, Miriam, juntamente com Arão, levantam-se contra a autoridade de Moisés. É interessante que o nome de Miriam aparece primeiro do que o nome de Arão nesse texto. Algo incomum numa sociedade em que a mulher sempre estava em segundo plano. Aqui, primeiro o nome de Miriam e depois o nome de Arão. Mais uma prova de que a personalidade de Miriam era mais ativa e forte do que a personalidade de Arão. Neste texto, Miriam e Arão reclamam que Deus não falava somente com Moisés, mas também falava com eles. Ou seja, estava em jogo a autoridade de Moisés sobre a vida deles. Deus ouviu o que eles disseram. Diante da situação toda, Deus lhe diz que, para alguns profetas, ele lhes fala por meio de visões e sonhos, mas para com Moisés, Deus falava com ele, face a face. Deus os repreende pela crítica que fizeram contra Moisés, sendo que Miriam foi acometida de lepra, atrasando a jornada do povo por 7 dias, até ser curada da lepra. Arão é tipicamente a pessoa sem personalidade, que se esconde quando lhe é exigida uma posição de autoridade, na ausência de um líder, que se deixa levar com a vontade dos outros. Moisés teve que lidar com essa dificuldade dentro da sua própria família. Encontrou alguém sem personalidade, que não se posicionou quando ele estava ausente. Enquanto estava no monte falando com Deus, seu irmão se deixava levar pela vontade do povo, voltado à idolatria. Arão foi mais uma pessoa que cruzou a vida de Moisés, demonstrando que quem tem um chamado em Deus certamente encontrará pessoas sem personalidade, que se escondem, repassando a responsabilidade para outros. Que o Senhor nos dê a graça que estava sobre Moisés, em saber lidar com pessoas sem personalidade e pessoas bem próximas, nossos familiares. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.